E aí galera linda, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a modelagem de uma peça que foi solicitada pra gente. E nessa modelagem a gente vai fazer um encaixe na parte traseira de um ar-condicionado, cujo objetivo desse encaixe é pegar lá, encaixar lá obviamente, e fazer a inserção de um tubo pela parte traseira dela, certo? E aí qual que é a ideia? A gente vai pegar aqui na primeira parte, a gente vai mostrar como vai ser feita a medição e o pré-desenho dela, né, aquele pré-desenho feio que a gente sempre faz, para mostrar como é que vai ficar o desenho depois de pronto. E aí a gente volta para cá para fazer a modelagem. Já lembrando que se você é fã do nosso canal e já é inscrito, deixa o seu like aí, a gente já está quase batendo os 200 inscritos. Não esquece de marcar o gostei, compartilhar com os amigos que também gostam. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e só deixa o like depois que você vê o vídeo todo e vê se você gosta do nosso conteúdo ou não. Se não gostar, não precisa deixar o like. Então, sem mais delongas, bora trabalhar. Beleza, galera. Essa aqui é a parte traseira do nosso ar-condicionado, né? Basicamente, a gente vai fazer uma peça para encaixar aqui nessa parte traseira. E aí, além dessa peça, a gente vai ter que ter um encaixe, que é esse tubo de ventilação aqui. Então a peça vai ter que tanto que encaixar aí nessa parte circular, quanto vai ter que ter um encaixe pro tubo. Então, basicamente, a ideia do desenho é essa. E a gente vai pegar aqui, para fazer as medições, já que a gente quer as medições com precisão, a gente vai utilizar aqui um paquímetro digital, né? Para ver todas as dimensões que a gente vai ter nessa peça traseira. E aí a gente vai pegar, medir todos os círculos, círculo interno, círculo externo, e a gente vai passar para o nosso maravilhoso quadro branco que já chegou, né? Então eu vejo vocês lá, vou mostrar como é que ficou o desenho, então bora lá. Beleza, galera. Tá aqui o nome, eu batizei ele lindamente de tubulação de encaixe, beleza? E aí, basicamente, eu fiz a medição do círculo interno. Ele tem 119 milímetros de diâmetro, né? No caso, o círculo interno é esse círculozinho aqui, justamente onde vai entrar o nosso tubo, né? Onde o nosso tubo vai ser encaixado, então a gente tem que ter um diâmetro como esse. E aí também, depois disso, eu precisava da medida do círculo externo, que é por onde a minha peça vai encaixar pela lateral. Fazendo a medição, eu vi que esse círculo externo é de 140 milímetros. Então essa seria como a vista frontal dele, né? No caso, a gente tem aqui o círculo interno, que é por onde vai entrar o tubo, o círculo interno de 140 milímetros, que é onde vai encaixar pela lateral, e para encaixar o tubo, para ele ter uma distância, eu vou colocar aí 10 centímetros, no caso 100 milímetros, né? Para poder o tubo encaixar com folga e não ficar dobrando, não ficar saindo. E na espessura da nossa peça, que eu fiz lá a medição, onde ela vai encaixar, eu coloquei de 2,5 milímetros, que no caso dá 0,25, né? Aí ficou uma medida bacana. E essa seria como a peça em 3D. No caso, a visão dela aqui, a parte onde vai encaixar na lateral, né? No caso aqui, o encaixe na peça, ela vai encaixar aí pelo lado. E a parte do encaixe do nosso tubo. No caso, nossa peça vai vir pelo lado, vai grudar ali, e então a gente vai poder pegar o nosso tubo e encaixar na parte maior. Beleza. Como vocês viram lá, as medições já foram feitas. Então agora eu vou precisar fazer o desenho em si aqui no SolidWorks. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na aba Esboço, certo? Como eu vou desenhar essa peça de baixo para cima, eu vou começar desenhando ela aqui, ó, no plano superior. Qual que é a ideia? Primeiro, a gente sabe que esse cara ele tem que ter um círculo interno, que é para o encaixe do tubo, da forma que a gente mediu lá. E a gente viu que essa medida, eu vou colocar o desenho aí na tela para vocês, é de 119 milímetros, beleza? Então, essa aqui é a minha medida externa para poder eu fazer o encaixe do meu tubo. Depois disso, a gente precisa de um círculo externo, que é justamente onde vai ir a parte do encaixe naquela peça lateral. E esse círculo ele tem que ter uma medida de 140 milímetros. Para ele não ficar tão frouxo, eu vou colocar de 139. Para ele não ficar tão apertado nem tão frouxo. E a gente teria essa borda e esse centro aqui para colocar a minha peça, certo? Depois disso feito, eu vou ter que fazer uma extrusão nesse meu círculo externo, já que o interno ele vai ser vazado, né? Então eu vou pegar aqui e vou fazer uma extrusão nele. Eu venho aqui em Recursos, ressalto base extrudado e clico na minha borda, que é justamente onde eu quero que suba material. No caso aqui, a gente combinou lá, né? Que essa subida para ele encaixar lá ia ser de 2,5 milímetros.
que é para ele não ficar nem tão fino, nem tão grosso, ficando dessa forma aqui. Quando eu der o OK, eu tenho a minha base 100%. Beleza. Essa aqui, ó, esse aqui já é o círculo onde vai encaixar lá. Qual é a minha ideia? Eu vou primeiro imprimir esse cara para ver se o meu encaixe lá vai ficar bacana. Porque senão, se ele não ficar legal, eu consigo ajustar. Porque imagina eu imprimir a peça toda de baixo para cima para chegar no final e eu ver que ela não encaixa. Então qual é a minha ideia? Eu vou primeiro imprimir esse círculo e depois que ele estiver pronto, eu coloco a peça toda para imprimir junta, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos vir aqui em salvar. Vamos salvar como. Então vamos vir aqui em impressão. Vamos colocar aqui no HD secundário no final, né? Aí eu vou colocar aqui encaixe, tubulação encaixe. Encaixe, tubulação encaixe. Primeiro como peça, certo? A peça já está salva. E depois eu vou salvar como um arquivo STL. Depois de salvo como um arquivo STL, ele vai fatiar o meu modelozinho aqui, beleza. Como o arquivo STL já está salvo, agora eu vou pegar aqui, eu vou abrir o meu Ultimaker Cura, certo? Eu vou pular para a parte já em que ele vai estar aberto para vocês. Aí a gente vai estar lá no Cura, só um minutinho. Beleza, galera. Qual que é a ideia? Eu vou pegar aqui aquela minha peça agora, vou lá em impressões. Pegar aqui o meu modelinho, né? HD secundário, tubulação encaixe. Tá aqui a minha tubulação. Vou virar ela, né? Que ela foi colocada assim. Pronto, já virei. Agora eu vou fatiar ela. Eu vou querer fazer essa peça com 0.3 de altura de camada, porque como ela é uma peça mecânica, eu não vou dar tanta atenção aos detalhes lateral dela, certo? Então, automaticamente a gente altera isso aqui. A altura de camada vai definir exatamente a qualidade da sua peça. Se eu estou imprimindo um action figure, por exemplo, eu preciso de uma altura de camada menor, como 0.16, 0.1. Porém, essa aqui é uma peça mecânica. E peças mecânicas não necessitam de qualidade estética, mas sim de qualidade mecânica. Logo, eu vou colocar 3 filetes de parede para ela ficar uma peça bem resistente na lateral. E eu vou colocar um preenchimento de 50%. Eu quero que metade dela seja preenchida. Vamos ver aqui se vai ficar muito ou pouco quando a gente fatiar. E vou colocar para ela imprimir um pouquinho mais rápido também, a 45 milímetros por segundo. No mais, é somente isso aqui de configuração. Então eu vou pegar, vou fatiar a minha peça. Colocou aqui que ela vai demorar 1 hora para imprimir, certo? Aí, ó, vamos ver aqui o preenchimento. Eu acredito que esteja com muito preenchimento dentro, ó. Tá vendo? Tá preenchendo quase toda a peça. Ela vai ficar resistente, mas não precisa ser tanto, né? Então a gente pode reduzir esse preenchimento dela aqui, ó, para metade, 25%. Vamos ver como é que vai ficar. Tá aí, ó. Assim já tá um ótimo preenchimento e não puxa tanto da peça. 1 horinha para imprimir. Então a gente vai pegar e vai colocar para testar a impressão. E se ela ficar ok, eu passo e a gente vai pro próximo passo, beleza? Vamos lá. Beleza, galera. Tô aqui com a minha peça e agora vamos fazer o teste dela. Olha só ela bonitona. Vou pegar aqui agora e testar o encaixe lateral. Vamos ver se vai dar certo essa parada. E olha só como que a gente é bom projetando, hein? De primeira, no primeiro desenho, na primeira medição, a peça encaixou de primeira. Pegou nos encaixes, nos engates, então a nossa base tá ok. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para o SolidWorks, vai pegar e continuar o desenho para fazer a parte superior, que é onde vai encaixar o tubo. Então, vejo vocês lá. Olha só como a gente é bom projetando. Já deixa seu like aí, hein? Beleza, como aquele passo já ficou ok, o encaixe ficou legal lá na ponta do ar-condicionado, a gente vai fazer o resto da peça agora. Porque agora a gente sabe que quando ele terminar a impressão da base, a gente sabe que a nossa peça como um todo vai encaixar lá. Então, conforme está mostrando o desenho aí na tela de vocês, a gente vai desenhar a lateral dele. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em esboço, e vai colocar o esboço na parte superior da minha peça, que no caso é essa parte desse círculo aqui. Depois do esboço lá, eu vou pegar e vou redesenhar esse círculo central, que é o círculo de onde vai entrar o meu tubo, certo? Com esse círculo redesenhado, eu vou desenhar um segundo círculo, um pouquinho, com uma espessura um pouco maior que a desse. Por quê? Esse aqui ele tem uma espessura de 59,5. Eu quero que ele vá 2 milímetros para cada lado. Então, no caso aqui, ó, eu posso colocar aqui uma distância, ó. Eu posso redesenhar esse cara, vir aqui em linha. Eu quero que ele tenha uma espessura
de 2 milímetros. Eu não sei se vai ficar muito fino ou muito grosso, mas eu acredito que seja suficiente. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui, ó, 2,5. 2,5. Então, vamos ter um segundo círculo, que vai ter 2,5 de espessura. E assim vamos fazer a extrusão dele também. Então, eu venho aqui em círculo, clico no meu centro, e a ponta do meu círculo vai até essa linha auxiliar que eu criei bem aqui, ó. Que no caso é a medida de 2,5. E caso eu queira alterar essa distância depois, digamos que eu veja que ela está muito fina, eu altero para 3, e assim vai alterar o tamanho do meu círculo também. Eu acredito que 3 tenha ficado até melhor também. Certo? Então, com essa medição, a gente já tem a parte externa do meu círculo, fora o encaixe. Depois disso pronto, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em recursos e vou fazer uma extrusão dessa parte aqui. Com essa extrusão pronta, eu decido o tamanho que eu quero ela, que no caso, conforme a imagem que está aí, é de 100 milímetros. Ela vai ter 10 centímetros para o tubo não ficar vazando sozinho, certo? Então eu venho aqui em ressalto base extrudado, pego, seleciono meu círculo externo e coloco 10 milímetros. Verificando aqui, eu acredito que isso aqui já dá para segurar o tubo legal. Porém, para não arriscar que tenha algum erro durante a impressão dele, a gente coloca de 150, para não ter risco do ar-condicionado do tubo ficar escapando. 125, meio termo para ficar entre um e outro. Então eu dou meu ok. E assim a gente tem a peça aqui completa. No caso aqui, a gente tem o encaixe da base, que é justamente onde vai encaixar lá na parte traseira, e aqui onde a gente vai encaixar o tubo. Com a peça concluída e o círculo e o diâmetro interno de acordo com o que está o tubo, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez antes. A gente vai vir aqui, vai salvar a nossa peça e vai salvar ela como um arquivo STL, que é para a gente fazer o fatiamento, e coloca lá no Cura para poder a gente fazer a impressão 3D dela. Vamos salvar aqui como tubulação e encaixe novamente, como a gente já tinha feito antes. Vamos substituir o arquivo, né, já que antes era só o arquivo que estava lá, a parte do encaixe. Substituir, meu modelo está fatiado. Agora eu volto aqui no Cura, vou recarregar o meu modelo, né? Vamos ver aqui quanto tempo que ele vai dar de impressão. Tá aqui o meu modelo já, ó, a parte onde vai encaixar e a parte aqui onde vai entrar o meu tubo. Vou deixar com altura de camada de 0.3 ainda, para manter o mesmo padrão de antes. E agora eu vou fatiar meu modelo. No caso desse modo, eu vou colocar ele para imprimir a 50 milímetros e não a 45, porque aqui velocidade é tempo. Então, vamos ver quanto tempo que vai dar. Então, temos aqui 14 horas de impressão. Que maravilha. Acho que é pouco tempo de impressão. Eu vou diminuir aqui os filetes de parede para 2 apenas. Vamos ver se vai dar uma diferença aqui. Porque ele já tem um preenchimento interno legal. Então, talvez não precise das 3 camadas de parede. Beleza, já reduziu para 12 horas. Então, teoricamente, 1 da manhã de amanhã já vai estar pronta a nossa peça. Vou diminuir um pouquinho também esse preenchimento. Vou mudar ele para 10%. Certo? Vamos ver aqui se diminui um pouquinho o tempo de produção da nossa peça. Beleza, já reduziu para 10 horas e 100 gramas. Isso com um preenchimento de 10%. Agora, com isso aqui ok, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar minha peça para imprimir. Aqui tudo certo já. Agora eu vou levar lá para a impressora e eu vejo vocês lá. Nossa pecinha linda já começando a imprimir. Acredito que a Márcia está precisando de um nivelamento, né? Porém, nada que vai atrapalhar a impressão. Já vamos deixar ela aqui imprimindo. Vão demorar 12 horas, são aproximadamente 1 da tarde, então mais ou menos 1 da manhã de amanhã já vai estar pronto. Quem não é inscrito já se inscreve aí no canal. E já estamos aqui com a nossa peça subindo, está em 26%. Então vamos continuar vendo o processo de produção dela aí. Relembrando que quem quiser aprender sobre modelagem, aprender um pouquinho sobre impressão 3D e tecnologia, que a gente faz robô, faz de tudo, é só se inscrever aí no canal. Estou pensando em lançar uma aula completa só de SolidWorks ou Autodesk Fusion. Então deixa aí nos comentários se vocês querem essa aula, se vocês querem esses vídeos passo a passo. E caso vocês gostem do nosso conteúdo, claro, gostaram do vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like. Nossa peça está quase completa e agora a gente vai para a melhor parte, ela totalmente pronta e a gente testando ela no ar-condicionado. Vamos lá! Bom, tá aqui a nossa peça final, espero que tenham aproveitado o vídeo até aqui, esse é o grande encerramento. E agora a gente vai pegar a nossa peça e testar para ver se ela cumpre a função para a qual a gente criou ela.
Como vocês podem ver, 0.3 de altura de camada deu um detalhe bem legal, a peça ficou bem acabada. E aqui estamos no nosso ar-condicionado e olha só como a nossa peça encaixou perfeitamente. E agora a gente vai pegar o tubo que é usado para encaixar dentro dela e ver se as medições estão ok. Vocês podem ver aqui que ela ficou bem rígida, bem presa no ar-condicionado conforme as medições. O paquímetro não erra, galera. Agora vamos ver aqui o encaixe do tubo. O tubo está encaixando perfeitamente e assim a gente pegou e concluiu a ideia do nosso projeto. Nosso cliente vai sair satisfeito e com o produto que ele solicitou pra gente. Muito obrigado por assistirem até aqui, até o próximo vídeo. Valeu!